Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. O governo Zema envia à Assembleia o projeto de aumento dos servidores estaduais. Categorias de oposição articulam protesto contra o percentual de 3,62%. Planalto sinaliza que pode negociar desonerações de municípios e empresas. Jantar de 4 horas reúne Lula, Pacheco e Lewandowski. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, Vivi, olá, Marco. Prazer estarmos juntos. Bora resenhar, né, pessoal? Vamos lá. A semana começou com lances da nova batalha entre o Planalto e o Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atrelou a desoneração da folha de pagamento de municípios e 17 setores do país à estabilidade do sistema previdenciário. Neste momento, a desoneração da folha de pagamento está sob a alçada do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o julgamento que pode resultar no fim do benefício. Já há 5 votos favoráveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou recurso e o ministro Luiz Fux pediu vista. Por ora, as desonerações continuam válidas. Entre os comentários e recados, além de Haddad, falaram o ministro Rui Costa, o senador Rodrigo Pacheco e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. O que disseram esses personagens centrais na discussão, Marco? Vivi, Heitor e todos que nos assistem, Fernando Haddad e o governo Lula têm clareza de que esse é um tema fundamental para o equilíbrio nas contas públicas e para o cumprimento das metas do novo arcabouço fiscal. O Ministério da Fazenda estima que essa desoneração vai custar só em 2024 15,8 bilhões de reais. A menção à reforma da Previdência, que foi feita pelo ministro Fernando Haddad, vem com um alerta temporal de que, em 3 anos, há o risco do Brasil ter de enfrentar novamente essa questão por receitas insuficientes. Se mantiver a folha desonerada. Em linha similar, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo ainda admite negociar, mas que, de qualquer maneira, os recursos teriam que sair de algum lugar para compensar essa desoneração concedida a prefeituras e empresas. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, mais ou menos na mesma linha, também se diz aberto a negociações, diz que há margem para isso e que talvez uma alternativa seria reduzir o prazo dessa desoneração por meio de um projeto de lei. O que essa desoneração prevê? Ela prevê, ela foi prorrogada até 2027 e afeta diversos setores da economia. Foi aprovado em outubro pelo Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Congresso Nacional, ele defende a medida como uma forma de se manter e aumentar empregos. E Pacheco também fez uma crítica dizendo que o governo Lula, ainda que vença a questão de forma definitiva no Supremo Tribunal Federal, seria uma vitória ilusória, porque na visão dele isso acarretaria uma quebra de confiança com os parlamentares de consequências imprevisíveis. Bom, e ontem à noite houve um longo jantar no Palácio da Alvorada, não é? O convidado do presidente Lula era justamente Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, do Senado. Lula ofereceu esse jantar a Rodrigo Pacheco, do qual participaram também o ministro Rui Costa, Jacques Wagner, líder do governo, que falamos aqui já que se manifestaram, e ainda os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro dos Transportes também, Renan Filho. Foram os participantes principais aí desse jantar. Um jantar que durou 4 horas, eles saíram sem fazer declarações à imprensa, mas nos bastidores a informação é de que foi realmente um encontro para parar arestas, tentar melhorar essa relação do Planalto com o Congresso, lembrando que tem um outro tema que vem sendo defendido abertamente por Rodrigo Pacheco, que incomoda o Planalto nesse momento, que é a PEC dos quinquênios, que concede aí benefícios adicionais para a elite do funcionalismo público e que vem gerando muitas críticas na sociedade, entre articulistas também. E essa é uma questão complicada, não é? Porque isso também tem uma
tem um peso orçamentário também, né? Peso orçamentário e mobiliza a opinião pública, né? Isso. Bom, na terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que reformula e estabelece um limite de 15 bilhões de reais para o PERSE. O PERSE é aquele programa que beneficia de forma emergencial empresas do setor de eventos, né? Após a votação no Senado, Haddad agradeceu ao Congresso e aos presidentes das duas casas pela aprovação do PL, que foi bem negociado. Heitor, como é que foi essa negociação, né? Que também tem tudo a ver com ajuste fiscal, com reforma tributária? Tem tudo a ver com reforma tributária, inclusive a gente está falando aí de um programa com isenções, né, de reduções e isenções de tributos federais. Inclusive, ainda no ano passado, né, Vivian, na tramitação da reforma, a gente viu ali uma iniciativa de retirar o PERSE do arranjo da reforma para que o que é emergencial não se tornasse constitucional. Então, são pautas conjugadas e que tem, claro, o Planalto sempre mirando aí em recompor o caixa do governo e trabalhar pelo chamado déficit zero. Bom, sobre a votação do PERSE, né, você falou da questão das negociações, né, Vivi? Foi uma negociação com vários lances, a gente pôde ver isso ao longo aí dessa sessão lá no Senado. E dentro disso, muitas concessões de parte a parte, também isso foi muito destacado aí na imprensa. A gente viu análises também de que só deu certo essa votação porque o governo cedeu bastante. O governo cedeu ali a vários pleitos que estavam colocados ali pelos congressistas. Inicialmente, o que o governo queria? O governo queria o fim imediato do programa, criado ali em 2021, né, no contexto da pandemia, para atender esses setores aí mais prejudicados pela questão do distanciamento social. Chegou a editar uma medida provisória, no caso aí para reduzir gradualmente, né, o PERSE, alegando que o programa cresceu de maneira desordenada e com fraudes, elevando, claro, o custo aí para a União. Mas o Congresso não aceitou encerrar o programa de maneira imediata e defendeu a sua continuidade. Então, a gente viu lá o governo tendo que ceder, tendo que negociar. O Planalto, então, ele tentou reduzir a quantidade de setores. A ideia do governo era de baixar de 44 para 12 áreas ali beneficiadas. Teve que ceder aqui também. O que ficou definido lá? Redução de 44 para cerca de 30 áreas contempladas, aí, retirando, por exemplo, setores de camping, produtoras de filmes para publicidades, que saíram aí do desenho do PERSE. Por outro lado, o governo conseguiu esse teto aí dos 15 bilhões de reais. Isso é uma redução significativa. E a limitação do prazo também. Do prazo também, que é até 2026 o que acabar primeiro. São duas travas importantíssimas colocadas pelo governo, aí o governo conseguindo vencer nessa negociação, nesse ponto da negociação, e é uma redução expressiva de valores, porque ficou definido em cerca de 1/3 do que seriam os quase 45 bilhões até 2027, que era o marco aí do PERSE, o marco original. Então, temos aí essas questões colocadas. O governo também conseguiu, Vivian, reverter uma ideia da relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Ela queria corrigir esse teto de 15 bilhões de reais pela inflação. Isso também o governo conseguiu negociar, então não tem mais essa correção pela inflação, porque adicionaria 2 bilhões nesses 15. Então não foi adiante, isso foi visto como um aceno do Congresso ao governo, que também se comprometeu a não vetar essa pauta quando chegar lá na hora da sanção. É certo que o governo vai ter que usar muita calculadora, né, para chegar próximo desse déficit zero, dessa meta. É verdade, o stick puxa. Para muitos economistas já é inexequível, né, o déficit zero em si. Vamos ver. O próprio governo já considera, já assinou que para o ano que vem não tem jeito, né? Já não teve a primeira vez, agora a segunda vez, né? Vamos ver se alguma vez vai conseguir fechar o déficit zero. Bom, essa semana o mundo político lembrou os 10 anos do Marco Civil da Internet. Numa entrevista com um advogado especializado em direito digital, Alexandre Ateniense, que falou de um aspecto da lei que já esteve em debate e agora voltou à baila, né, Mar? Isso aí, doutor Alexandre, né, é um pioneiro do direito digital no Brasil e ele falou sobre os desafios regulatórios que persistem no setor em relação principalmente, né, à responsabilização das plataformas e à remoção de conteúdos falsos ou ilícitos. O doutor Alexandre defendeu que o Supremo, né, declare a inconstitucionalidade do chamado artigo 19 do Marco Civil, que diz que as empresas de tecnologia só podem responder pelo conteúdo publicado por terceiros em casos de descumprimento de decisão judicial para remoção. Ele explica, vamos ver.
Eu defendo a inconstitucionalidade do artigo 19 por vários motivos. Sobretudo porque, como advogado da área de direito digital e lidando diariamente com diversas vítimas de fake news, ofensas, eu sei exatamente o que acontece no dia a dia e como é difícil, muitas vezes, fazer com que a prevalência dos direitos individuais sejam cumpridos com brevidade. Não existe uma determinação na lei, no Marco Civil da Internet, que exige algumas coisas que para mim são básicas. Por exemplo, se você hoje é vítima de um conteúdo ofensivo e quer, por exemplo, notificar esse fato para um provedor de aplicativo pela esfera extrajudicial, ao fazer essa comunicação, você não tem transparência alguma sobre que dia que isso vai ser analisado, se eles receberam essa comunicação. Alguns provedores dão a ciência, outros nem isso. E, sobretudo, o julgamento sobre se o seu direito, de fato, foi violado ou não em esfera extrajudicial, fica a cargo do provedor de aplicativo. É bom lembrar que são as maiores empresas de marketing digital do mundo. Então, nós nunca vamos saber se essa demora para cumprir ordens, pedidos extrajudiciais, se pode, por exemplo, também ter um lado relacionado à monetização que esse conteúdo pode causar em favor dessas empresas. O presidente Lula sancionou na quarta-feira a lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Foi no evento do Dia do Trabalhador em São Paulo. O ato, organizado pela CUT e outras lideranças sindicais, foi pequeno, com cerca de 2.000 pessoas. Lula reclamou, de cima do palanque, da falta de mobilização. E ontem, o presidente Lula foi ao Rio Grande do Sul. O estado decretou calamidade pública por conta das chuvas severas que já afetam 235 municípios. O presidente e o governador Eduardo Leite estabeleceram prioridades para socorrer as vítimas de enchentes e desabamentos. O balanço de hoje conta até agora à tarde, nessa tarde de sexta-feira, 38 mortos, 60 desaparecidos e mais de 24.000 pessoas fora de casa. E também hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que seja decretado estado de emergência climática em 1.942 municípios do país suscetíveis a eventos climáticos extremos. Isso é um assunto muito importante, né, que a gente, inclusive, deve trazer aqui na semana que vem. As imagens, né, do Rio Grande do Sul são chocantes, né? Impressionante. De volume de água, enfim, barragens que se romperam, casas, cidades completamente destruídas, cidades embaixo d'água, né, animais levados aos montes pelas enxurradas, enfim. E regiões que foram atingidas em setembro e agora novamente, né? Muito bem. Vamos ver se o Estado brasileiro trata de uma outra forma, né? Marina Silva, numa entrevista que ela deu hoje pela manhã, ela faz um comentário que essa era uma discussão que já estava presente na ECO 92 e que nunca, nenhum dos governos que passaram, imagina, 92, Collor de Mello era o presidente. Nenhum dos governos considerou essa uma realidade que seria, enfim, enfrentada no futuro. O governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, está alertando que tem mais chuvas previstas para os próximos dias, né? Então, é um quadro que inspira realmente muitos cuidados e solidariedade do Brasil inteiro. A oposição ao governador Romeu Zema na Assembleia pretende obstruir a tramitação da proposta de reajuste geral dos servidores de 3,62%. A proposta prevê uma correção abaixo da inflação acumulada em 2023, que foi de 4,62%. O bloco de oposição diz que vai aprimorar o texto. O último reajuste geral proposto pelo governo Zema foi em 2022, 10,06%. Na ocasião, a Assembleia apresentou emendas e aprovou índices extras de 33,24% para os profissionais da educação e 14% para a segurança e saúde. O governo Zema derrubou o adicional no Supremo Tribunal Federal.
Marco Antônio, houve reação para além da oposição, não é? Houve sim, Vivi e Heitor, né? O percentual de reajuste anunciado, ele se soma às insatisfações do funcionalismo que já existiam, né, com as propostas de elevação das contribuições para os institutos de previdência, né, que foram enviadas também recentemente pelo Executivo. Servidores das forças de segurança protestaram essa semana na cidade administrativa, né, contra o governo Zema, cobrando aí uma reposição de perdas salariais acumuladas em mais de 40%. É uma cobrança que vem desde 2019, né, reiterada todos os anos por essa categoria. Alguns manifestantes chegaram a usar máscara de Romeu Zema com nariz de Pinóquio e faixas chamando o governador de mentiroso. O tom subiu ali. Parlamentares que representam a bancada, né, como, por exemplo, o Sargento Rodrigues e Cristiano Caporeso, que estão formalmente, né, em seus partidos na base de governo, têm alertado que essas tensões podem escalar e levar até mesmo a uma chamada Operação Tartaruga nas polícias, nas quais ali né, os policiais cumpririam apenas questões básicas da lei, mas não fariam grandes esforços adicionais. A Polícia Civil também. Também. E a oposição, né, como você mesmo colocou, já está avisando que vai tentar, né, obstruir a matéria aqui na Assembleia. O deputado Cristiano Silveira, por exemplo, né, do PT, ele diz que é um contrassenso um Estado que concede tantos benefícios fiscais a bilionários propor um reajuste tão ínfimo, na visão dele, aos servidores. E tem outras categorias já também ensaiando movimentações. Professores da UENG que reclamam, né, também de perdas acumuladas, cobram novos concursos e cortes orçamentários que sofreram também, se queixam desses cortes. Já anunciaram paralisação e está programada para o próximo dia 8 uma greve geral convocada pela Frente Mineira em Defesa do Serviço Público. Que uma paralisação, não é? Eles chamam de greve geral na convocação deles. Seria no próximo dia 8, e essa Frente Mineira, né, em Defesa do Serviço Público é bastante representativa, são mais de 20 sindicatos e associações. Essa recomposição que o Zema está mandando, de 3,62, o índice, ele mais ou menos que empata com a inflação agora, desse ano de janeiro até o mês de, né, agora de maio que a gente está, e é também o índice, o governo alega que trabalha com esse índice porque é o índice de correção do piso da educação. Então, concedendo ali o piso da educação, também paga esse percentual para as demais categorias, mas temos dados do Sinfasfisco, que tem aí entidades, são trabalhadores da área tributária, da área de recolhimento do Estado, que dizem que nesses 2 anos que a gente teve a última correção de 10,06%, exatamente maio de 2022, 2 anos, seria uma inflação acumulada de 10,67%. Então, o Sinfasfisco está denunciando que o governo está oferecendo 1/3 da inflação do período desde a última recomposição geral. O governador vem, né, alegando que esse reajuste é o único possível, né, que comportaria as contas do Estado nesse momento. Fez até uma postagem hoje em redes sociais também, né, comemorando aí mil dias de salários em dia, e os comentários ali na postagem foram bastante agressivos, né, de servidores. Não foi muito bem recebido. A saudação não foi muito bem recebida, né? Agora, Heitor, tem previsão para tramitação na Assembleia diante dessa receptividade ou dessa não receptividade? Na verdade, a matéria ainda não foi lida na casa, que é o passo inicial, não é, para qualquer tramitação. Exatamente. Embora protocolado, isso aconteceu no dia 2, né, na quinta-feira, ele só começa a tramitar depois que ele é lido no plenário. Isso tem que ser feito em alguma reunião ordinária, que são aquelas que acontecem de terça a quinta às 14h. É nesse momento que o projeto tem que ser lido, a mensagem do governador encaminhando esse projeto tem que ser lida, e aí sim o projeto ganha vida na Assembleia e começa a tramitar. Isso não aconteceu, a imprensa chegou a dizer que seria lido ontem, mas ontem a gente não teve a abertura da reunião de plenário. Os deputados estavam com as atenções todas sobre uma audiência da Comissão de Segurança Pública, que estava recebendo convocada a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, e também
o comandante da Polícia Militar, mas ali para tratar de questões previdenciárias dos militares. Mas, enfim, ali... Que tem 2 outros projetos na casa, um que trata, não é, da questão previdenciária. O Marco até falou da alíquota do IPSENG e também esse do IPSM. Esses, sim, Vivi, eles já foram recebidos e já estão tramitando. E os servidores já estavam chiando em relação a eles. Exatamente. Antes de receberem. Pois é, a temperatura já tinha subido antes. E isso é um outro argumento que está aparecendo, que o índice de recomposição, além de não pagar a inflação do período, ele pode ser neutralizado por esse acréscimo na contribuição, tanto do IPSENG quanto do IPSM. Ou seja, o projeto da recomposição salarial ainda não está tramitando e não tem prazo regimental para isso acontecer. Isso pode ser lido agora nessa próxima semana, mas também pode ficar mais para frente, né? A gente tem sempre esses componentes políticos aí em torno dessas pautas. Agora, por analogia, a revisão geral lá de 10,06%, ela passou nas 3 comissões de mais peso da casa, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Devemos ter, como o Marco falou, movimentos de obstrução nessas 3 comissões. E, por fim, para encerrar esse assunto, o deputado Cássio Soares, que é líder de um dos blocos governistas aqui na casa, ele disse que a base vai dialogar com o governo, vai ver se é possível ampliar esses 3,62%, mas, por enquanto, o que está dado é isso. E aí vamos ver nas negociações, né, nas interlocuções políticas aí, a partir do momento em que o projeto entrar, de fato, em tramitação. Bom, agora um outro assunto que a gente está de olho, né? Tanto a Assembleia e nós aqui também, da TV Assembleia. As mineradoras Vale e BHP, controladoras da Samarco, propuseram um acordo de 127 bilhões de reais por danos após o rompimento de barragem do Fundão e Mariana. Há 8 anos, o desastre gerou uma torrente de quase 40 milhões de metros cúbicos de lama altamente tóxica de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. Matou 19 pessoas, inundou 39 cidades e deixou mais de 600 desabrigados. Bom, tem aí um acordo rolando há muito tempo, sem uma solução, e agora vem essa proposta da BHP e da Vale, não é? Quais são os termos dessa proposta, hein, Marco? Então, só para a gente situar, né, Vivian, tem uma insatisfação generalizada de muitos anos com o trabalho desempenhado pela Fundação Renova, que foi criada inicialmente ali para fazer, né, ações de reparação. E a partir dessa insatisfação foram reabertas, né, negociações e pressões por parte dos governos de Minas, do Espírito Santo e da União, junto a essas empresas, por uma reparação que seja realmente efetiva e integral. As empresas acreditam que agora, né, com esse valor de 127 bilhões de reais, só que ele já inclui, né, valores que foram repassados já à Fundação Renova, nesse montante, e também... Parece que em torno de 37? Isso, e também benefícios individuais que foram pagos a 430 mil pessoas afetadas. Então tem que fazer um desconto aí nesses valores. Já estão abatendo. Mas entendem que isso, na visão delas, empresas, caracterizaria uma reparação definitiva desse que é um dos piores desastres, né, que já houve no Brasil. Sobraria quanto? Acho que 60? Nos termos da proposta, né, as 2 empresas controladoras da Samarco, a BHP e a Vale, concordariam em pagar mais 14,4 bilhões de dólares ao longo de mais uma década, né, escalonado aí em 10 anos aos governos nacional, regionais, né, governos estaduais e municipais. Também financiariam mais 3,6 bilhões de dólares em compensação e esforços de limpeza. E isso continuaria sendo tocado através da Fundação Renova. Então, a gente tem que aguardar qual vai ser o posicionamento oficial dos governos, enfim, também das prefeituras que são afetadas, mas não é garantia de que esse acordo saia agora, né? Vamos ver se essas pontas aí vão gerar insatisfações. Mas, de fato, já houve reação, os governos não se manifestaram oficialmente, mas já houve manifestação de vítimas, né? Da parte de vítimas afetadas pelo... Várias reações, Vivian, Marco, e foram reações duras a essa proposta. A proposta foi chamada de enganosa de várias maneiras pelas vítimas aí que estão processando essas empresas lá na Inglaterra, que o valor seria insuficiente, como o Marco já mencionou, para cobrir a reparação integral
dos danos causados pela lama. Os advogados de um escritório que representa cerca de 700 mil vítimas do desastre lá de Mariana dizem que esses 127 bilhões cobrem apenas as obrigações das mineradoras com as autoridades. Falta exatamente essa perspectiva de ressarcimento individual das vítimas, como o Marco mencionou. E tem uma ação coletiva em Londres, né? Que está correndo. Exatamente. Também, uma ação civil pública. E as críticas também, né, ao fato, e também o que o Marco falou, ao fato de que nesses 127 bilhões já estão incluídos aí os valores já desembolsados aí pelas mineradoras ao longo desse período todo. O que o dinheiro novo, segundo os advogados, né, Vivi, dessa causa lá na Inglaterra, eles dizem que o dinheiro novo seria metade desses 127 bilhões. Então, quer dizer, dá uma falsa ilusão desse valor, né, segundo essas pessoas aí, de ressarcimento maior. E também os representantes dos movimentos dos atingidos por barragens, movimento aqui de Minas Gerais, disseram que as vítimas não foram incluídas nas discussões desse acordo, que a proposta está longe de ser razoável e que jamais vai ser aceita pelos atingidos. E tem mais repercussão. O prefeito lá de Baixo Guandu, no Espírito Santo, que foi a primeira cidade atingida pela lama da Samarco, ele disse que a oferta é desrespeitosa e também reclamou que as prefeituras também não tiveram o direito de conhecer os termos da negociação. Acho que isso ainda vai longe. Vai. Vai. Bom, agora temos, a gente tem que ouvir também as respostas oficiais, né, dos governos. Bom, agora nós temos uma notícia aqui, estamos chegando no final do programa, uma notícia que saiu agora, na tarde dessa sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito no Supremo, e que acontece após o pedido do advogado, um tenente-coronel também, César Bittencourt. Ele vai ser liberado, deve ser liberado ainda nesta tarde, após o pedido de livramento condicional. Isso foi dado aí pela jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo, dizendo aí que o Alexandre de Moraes concedeu essa liberdade provisória do Mauro Cid, mantendo as medidas cautelares definidas no processo, como, por exemplo, não falar sobre as investigações. E a matéria lembra exatamente que esse foi o motivo que gerou a prisão do dia 22 de março, que foi a segunda prisão de Mauro Cid nesse processo. O ministro Alexandre de Moraes também manteve integralmente o acordo de colaboração premiada e tem aqui um compromisso, portanto, do Mauro Cid continuar colaborando com as investigações, mesmo nessa nova fase agora de liberdade concedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, soltura prevista, então, para a sequência aí desta sexta-feira que a gente está gravando agora. O Marco, Heitor, a Resenha do Mundo fica por aqui. Lembrando que, além da entrevista do advogado Alexandre Ateniense, que nós mostramos um trecho agora há pouco, o Mundo Político ainda recebeu essa semana o assessor especial do Ministério de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que relembrou a tortura, os assassinatos e desaparecimentos de brasileiros que se opuseram à ditadura civil-militar no Brasil. E também a jornalista Patrícia Espírito Santo, que contou sobre suas experiências em missões humanitárias no Malawi. Se você não viu, é só acessar o portal da Assembleia, ir para a TV e todas as entrevistas estão lá. É isso, Marco Antônio, Heitor, valeu por mais essa sexta-feira. Valeu, Viva. Estaremos de volta aqui na segunda com uma entrevista inédita no programa. Bom fim de semana para vocês. Então, até lá.